Bem, vamos lá. Dando continuidade, já foi feito o insert. Agora a gente vai fazer a parte da listagem, que vamos fazer a listagem, colocar numa tabelinha bem simples. Não vou usar nada de flow de HTML com CSS, não. É mais para fazer demonstração mesmo como é utilizado. Então vamos lá. Eu vou comentar essa parte aqui, que é a parte do insert. Eu vou fazer reaproveitamento aqui, essa parte aqui do connect, certo? E eu vou botar aqui query, SQL. No SQL aqui, eu vou fazer o meu select, que é referente. Deixa eu aqui, que é referente a pessoa, que tinha criado no outro vídeo. A estrutura justamente é ID, nome, sobrenome, nascimento. Então vamos lá. Fazer um select aqui, asterisco from pessoa, certo? Pessoa aqui, conexão na mesma. Feito isso, vamos fazer um array aqui, que vai receber uma linha, tá a linha aqui, vai ser mais que aí, affected, não vai ser words, não affected, não fetch, é só. Tem uma diferença aqui, que é referente aos campos. A SOC é por associação, array, ele vai formar int e array. Aqui vai pegar a linha, vai pegar como objeto. Tem os outros aí que eu não lembro muito bem, faz tempo que eu não uso. Mas vamos lá, vamos colocar o Bassalv aqui. Vou colocar a query lá que eu fiz. Dá um like. Se você quer saber o que... Geralmente eu faço isso. Se você quer saber o que é que vem, você pode colocar um bardamp aqui e um dado. Olha aí. No primeiro registro, lembrando que aqui foi feito na outra aula, tem dois registros, mas como eu coloquei um lá, ele vai vir no primeiro registro e vai parar. Então no primeiro registro, como é com a associação, que forma um array, mas com a associação de array aqui. Então eu vou criar uma tabela agora. Então, deixa eu tirar o die aqui. Mais claro. Opa. Colocar um arcozinho aqui, um BR. Pronto, na outra linha. Um registro diferente. Não, o mesmo registro. Então deixa eu mudar um pouquinho aqui. Tá aqui Maria. Tá cá. Pronto. São dois registros diferentes. Agora foi Maria e cá. Se eu quiser pegar apenas o nome, vou fazer setinho aqui. Nome. Opa. Lobator. Nome. Que é um array. Não, velho. Certinho. Pronto. Se eu quiser listar aqui, posso sair colocando um eco, nome, concatenado,
com sobrenome. Vou botar um espaçozinho aqui, né? Sobrenome. Pronto, tá aí. Pedro, vamos lá. Maria K. Certo? Maria K. Agora vamos colocar essa lista que a gente está criando dentro de uma tabela para ficar organizadinho. Antes disso, você não precisa, quando estiver trabalhando com PHP, você não precisa fechar a tag. Mas como eu vou colocar código HTML aqui, eu vou fechar a tag para ficar um pouquinho mais organizado. Vou fechar a tag, vou colocar a tabela aqui. Certo. Nome. Colocar ID, nome, sobrenome, nascimento. Pronto. ID, nome, sobrenome, nascimento e os outros dois registros. Agora vamos pegar esse while aqui e colocar ele aqui dentro. Vou copiar esse tr aqui, vou colocar aqui embaixo, colocar ele um pouquinho separado, e a brincadeira começa aqui. Vou pegar separado, certo? Primeiro vou pegar essa linha aqui, no Ctrl X, vou colocar aqui. Como ficou cinza aqui? Porque aqui ele identifica como um texto normal. Então aqui, se eu dar um F5, ele vai dar erro porque eu recortei aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Aí vou copiar, vou colocar aqui e vou dar um F5. Aí, ele colocou como texto normal. Aí o que é que eu vou fazer? Vou botar uma tag PHP aqui. PHP, abrir a tag PHP e fechar a tag PHP. Pronto. Se eu dar um F5, ele vai dar um erro. Por quê? Tá faltando eu fechar aqui a chave do while. Então, peguei essa primeira parte, eu vou comentar. Vou pegar a chave aqui, vou comentar também. Vou criar, vou só dar mais um espaço aqui. Vou abrir de novo a tag PHP. Vou fechar a tag PHP e vou colocar a chave aqui. Feito isso, pronto. Ele não está exibindo isso aqui, porque ele não veio no while. O primeiro está vindo 3 porque o primeiro se refere ao cabeçalho da minha tabela, que é isso aqui, com referente a um registro que está aparecendo aqui. Os outros dois são os outros dois registros da minha tabela mesmo. Então eu vou preencher isso aqui com os dados que está vindo aqui, que é referente aos dados do banco. Então eu vou copiar isso aqui no ID, vou colocar a tag PHP, certo? Vou colocar um echo aqui, colocar a linha ID. Vamos ver lá como é feito. Pronto. O ID, que é referente ao cabeçalho, e o ID do primeiro e do segundo registro. Vou fazer isso com todos os outros campos aqui da minha tabela. Nome,
sobrenome. Nascimento. Vou dar um F5 agora. Foi. Nome, Pedro Maria, sobrenome, Manuel Carla e nascimento, com a data aqui. A data no banco tá vindo ao contrário. O que é que geralmente eu faço para não ficar complicado? Existem algumas funções PHP que ajuda bastante isso aí. É meio gambiarra isso aqui que eu vou fazer agora, mas porque a gente não está usando orientação objeto nem nada, tá PHP puro aqui. O que é que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui fora para entender melhor. Na verdade, eu vou colocar esse aqui dentro do meu guardão. Vou pegar o nascimento, vou colocar aqui. Vamos lá. Pronto. O nascimento está aqui. Certo? Tem 2 registros, que é esses dois aqui. Deixa eu alterar o nascimento também. Vou colocar uma outra data. Pronto, tá bonito. Coloquei uma outra data. O que é que eu vou fazer? O nascimento aqui tá vindo em formato americano. Então eu vou ter que, para vir em formato brasileiro, eu vou ter que trocar a ordem. O que tá na frente, eu vou ter que colocar atrás, o que tá atrás eu vou ter que colocar na frente. Como é inverter, esse registro vai ficar por último, esse vai ficar no meio, esse vai ser o primeiro. O que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso aqui, quebrar em array, e vou juntar novamente, reordenando o array. Então vamos lá. Vou dar um explode aqui. Vou limitar um if, passando no array. Pronto, já gerou vários arrays aqui. Consegui quebrar tudo através do ifzinho. Agora eu vou reverter. O que está na frente eu vou colocar atrás. Aí reversa. E vou liberar para vocês. Pronto. Meu array é esse aqui. Que estava na frente, coloquei atrás. E agora eu vou juntar tudo isso aqui. Vou pegar implode. O primeiro é o que eu quero colocar entre eles. Eu vou colocar a barra aqui. Vou pegar tudo isso aqui que é meu array. Vou colocar aqui. Então o que ele vai fazer? Se a data estava assim, se a data estava assim, ele vai ficar assim, 10/12/2012. Opa, 2012. Na verdade é um barra. Estou colocando a barra aqui através do implode, certo? Vamos lá. Olha aí. 12/12/1986, 10/6/1986. Para conferir aqui a ordem, 10/6/1986.
Aí agora eu vou pegar tudo isso aqui e vou substituir aqui pelo nascimento. Vou remover isso aqui, que eu não preciso mais, foi para a demonstração. Vou remover isso aqui também. E vou comentar isso aqui que já está sendo usado aqui embaixo. Então vamos lá. E tá aí, ó. 12/12/1986. E é isso aí. Valeu, pessoal.